RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá a todos, meu nome é Tiago Andrade, eu sou brasileiro, vivo em Portugal há quase 6 anos, sou pastor da Igreja Batista de Belas, que fica aqui na linha de Sintra, e hoje eu quero partilhar convosco uma mensagem curta, mas que eu espero poder tocar o teu e também o meu coração, porque nós vamos falar um pouco hoje sobre quanto custa seguir a Jesus, né? O preço de seguir a Jesus. E nós vamos fazer uma leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versos 57 a 62. Então você pode abrir a sua Bíblia em papel, ou então você pode aceder ao teu telemóvel e abrir no Evangelho de Lucas, que fica no Novo Testamento, lá no capítulo 9, dos versos 57 a 62. E diz o seguinte, o texto: Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quando nós pensamos um pouco sobre esse texto, Jesus ele está fazendo um caminho, né? Ele tinha acabado de sair, estava a caminho de Jerusalém, e depois de ter tido alguns momentos com seus discípulos, onde ele estava a tentar ali fazer alguns ajustes nos pensamentos dos seus discípulos, porque os seus discípulos estavam um pouco confusos acerca de algumas coisas, porque Jesus estava indo para Jerusalém e ele acabava de ter dito, em alguns versos atrás, que ele iria morrer, era necessário que ele morresse. Né? E para os seus discípulos aquilo era algo muito, muito difícil. Como que o nosso mestre vai morrer? Né? Os discípulos, as pessoas que conheciam a palavra de Deus na Torá, que é o livro dos judeus, esperavam que o Messias viesse, mas que viesse com uma espada, viesse como um guerreiro, né, enfrentar os seus inimigos. Mas Jesus vem ser um rei que morre. E isso é muito complexo, muito difícil para a cabeça desses discípulos. Né? E Jesus, em algumas conversas que tem com eles, começa a explicar para eles: olha, vocês não precisam querer serem os primeiros no reino de Deus. Vocês não precisam querer que caia fogo do céu quando as pessoas me rejeitam, né? Porque é necessário que essas coisas aconteçam. Né? Então é muito importante quando nós pensamos um pouco sobre isso. Né? E quando nós olhamos esse início, né, desse texto, né, nós vemos aqui que existe um homem que está a ser identificado, né, lá no versículo 57, quando andava pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu seguirei onde quer que vá. Nessa passagem de Lucas, esse homem não é explicitamente descrito, né? Mas quando nós olhamos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 19, nós vamos ver que esse homem é um mestre da lei. É alguém que tem um certo conhecimento, é alguém que tem um status, é alguém que tem ali tem muitos privilégios por estar ali numa posição de liderança, né, naquele momento. E é interessante que esse homem vai dizer para Jesus que ele quer segui-lo, né, que ele quer estar com ele, onde quer que ele vá. Né? Eu seguirei onde quer que você vá. E Jesus dá uma resposta a esse homem. Né? As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos,
mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Parece um pouco estranho. O que Jesus está querendo dizer com isso, né? Esse homem ele não vai em busca de Jesus porque realmente ele acredita que ele é o melhor caminho. Ele não vai atrás de Jesus porque ele acredita que Jesus é realmente aquilo que ele precisa. Mas ele vai até Jesus porque ele vê em Jesus uma oportunidade de conseguir mais coisas, ter mais status, ter mais poder, ter mais conhecimento. E Jesus vai dizer que, olha, até as raposas têm toca onde morar, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E muitas vezes nós queremos buscar a Jesus, né, com intenções, né, intenções sobre o que Jesus pode nos dar, né? E é muito interessante isso, né? Não podemos pensar que Jesus é um banco, que Jesus é alguma coisa que está sempre pronto para fazer alguma coisa para nós, mas é o contrário. Aquele homem disse, olha, Jesus, eu quero segui-lo, aonde quer que o Senhor vá. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem, e Jesus conhece também o nosso coração. E Jesus sabe o que significa, o que nós realmente queremos. Aquele homem conhecia as Escrituras, ele conhecia acerca das profecias acerca de Jesus, mas ele não percebia o tempo e o modo de como Jesus precisava agir e o que Jesus precisava fazer naquele momento. Então, com uma visão distorcida de quem era Jesus, daquilo que Jesus deveria fazer, aquele homem queria que Jesus desse tudo isso. Mas nós podemos perceber que Jesus não vai o encorajar nesse momento. Ele não vai dizer, olha, venha, me siga, que você vai conseguir tudo o que você gostaria. Não, mas Jesus dá uma resposta assim um pouco, olha, talvez andar comigo não seja o mais vantajoso. Não é aquilo que as pessoas mais gostariam. Eu não vou ter grandes vantagens para te dar, financeiramente, eu não vou te dar mais status, não vou te dar mais poder. Mas Jesus ele pode nos dar algo muito melhor do que status, do que poder. Jesus nos dá uma nova vida. Jesus nos dá sentido para a nossa vida. E se você gostaria de seguir a Jesus talvez por um interesse, por algo que Jesus pode fazer, caso você precise de uma cura, precise de um milagre na vida de alguém da sua família, eu quero te dizer que Jesus é muito mais do que isso. Então não busque Jesus por aquilo que ele pode fazer, mas busque Jesus por aquilo que ele é. Siga Jesus por aquilo que ele é. E quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Redentor, aquele que se manifestou, habitou no nosso meio. Mas um outro homem também, e agora nesse caminho, Jesus vai perguntar isso para um outro homem. Na primeira vez um homem vai até Jesus e pergunta, mas agora Jesus que pergunta para esse homem. Ele disse a essa outra pessoa, siga-me. E esse outro homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. E é muito interessante isso. Quando nós pensamos sobre seguir a Jesus, esse homem pensa que após sepultar os seus pais, ele estaria pronto. Muitas vezes nós pensamos que para que nós possamos seguir a Jesus, nós precisamos estar prontos para alguma coisa. E na realidade você não precisa estar pronto. Sabe por quê? Porque você não é salvo por aquilo que você faz. Você não é salvo por aquilo que você se preparou. Mas você é salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E é somente por essa graça e misericórdia que nós podemos seguir a Jesus. Então, quando alguém te encoraja a seguir a Jesus e você coloca alguma dificuldade e diz, olha, eu acho que eu não estou pronto para isso. Eu quero te dizer que você não precisa estar pronto para seguir a Jesus. Você precisa somente confiar em Jesus. Se ele está te chamando para segui-lo, siga-o. Porque a capacitação vem dele. O convencimento do Espírito Santo vem do próprio Deus para nós, para que nós possamos caminhar e viver uma vida com Cristo. Então não dê desculpas hoje. Tome uma decisão. Se você sente no teu coração o Espírito Santo te encorajando, te incentivando a seguir a Jesus e você tem dúvidas, deixe essa dúvida de lado. Siga Jesus, desfrute da graça que há no convite de Jesus. E por último, existia um outro homem, no meio do caminho ainda,
E esse homem disse para Jesus, diferente do outro que nós falamos anteriormente, não foi o Jesus que falou para esse outro homem, e agora esse homem fala com Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixe que antes despeça da minha família. Mas Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Muitas vezes nós perguntamos alguma coisa para alguém e a pessoa não é direta, né? Ela não é muito clara naquilo que ela quer e que ela diz. Nesse caso não é muito diferente. Muitas vezes as pessoas pensam que estão a fazer um favor para Deus, né? Olha, eu vou te seguir, mas eu preciso antes fazer isso. E na realidade, não, nós não estamos fazendo um favor. Na realidade, nós recebemos um favor, nós recebemos algo gracioso, algo milagroso, algo que o ser humano não consegue compreender. E nós não podemos pensar dessa forma. Porque foi esse homem que disse que seguiria Jesus, não foi ao contrário, né? Então não existe uma condição para seguir a Jesus. A condição quem define é o mestre e não o discípulo. Jesus vai dizer: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E muitas vezes as pessoas não seguem a Jesus, pois tem muitas coisas na vida, né? Tem muitas histórias, tem saudades de casa, tem tristezas, falta de perdão, tantas coisas. E isso as impedem de seguir, de deixar isso para trás e seguir a Jesus. Mas a vida cristã é uma vida de novidade de vida. E nós precisamos deixar para trás todo o peso, toda a amargura, toda a falta de perdão e deixar Jesus cuidar de nós. Pois o discipulado é isso, né? Vivermos com Jesus, vivermos para Ele e para a sua glória. Olha o que vai dizer em Filipenses: não, irmãos, não alcancei, mas me concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Talvez você hoje esteja perguntando: poxa, qual é o custo, qual é o preço de seguir a Jesus? Eu quero te dizer que o custo de seguir a Jesus é crer no seu sacrifício. Mas até o crer não é algo que você faz, mas é que o Espírito Santo gera em você. O Espírito Santo te convence dessa necessidade de Jesus. Então, se você tem colocado desculpas para seguir a Jesus, se você tem buscado a Jesus porque você tem um interesse, se você não consegue, diz que quer seguir a Jesus, mas você tem um passado, você tem coisas na tua vida que você ainda não conseguiu deixar para trás, hoje é o dia de você fazer isso. Hoje é o dia de você tomar uma decisão real, verdadeira e seguir a Jesus. Deixar as coisas do passado, deixar aquilo que te impede de perdoar e liberar perdão nesse momento. Eu quero orar pela tua vida, para que você possa ouvir a voz do Senhor e possa tomar uma decisão de segui-lo, de ouvir os seus ensinamentos e de viver essa nova vida, viver essa nova oportunidade que Jesus tem para nós. O custo de seguir a Jesus é que a nossa vida agora não é mais nossa. Agora a nossa vida é do Senhor. E Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem direções para cada um de nós. Mas nós podemos confiar nesse plano. Podemos confiar que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai prover para nós aquilo que nós precisamos. Então vamos orar. Se você gostaria nesse momento de colocar a tua vida diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero realmente te seguir. Existem muitas coisas que têm me impedido de seguir hoje, mas eu quero deixar essas coisas de lado. Eu quero deixar meu interesse de lado. Eu quero deixar a minha preocupação de lado. Eu quero deixar meus problemas do passado de lado e quero me entregar ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso. Obrigado porque Jesus se entregou por nós na cruz. Se entregou na cruz por causa do nosso pecado. Se entregou na cruz para nos dar uma nova vida. Se entregou na cruz para que nós pudéssemos novamente ter um relacionamento com Deus, uma vida nova.
E eu oro, Pai, nesse momento, pelas pessoas que nos ouvem, para que eles possam, Senhor, tomar uma decisão, Pai, de seguir a Cristo, de confiar em Cristo e de ver a mão e o cuidado de Cristo na sua vida, Senhor. Eu abençoo, Pai, esse tempo, essas pessoas que nos ouvem, Senhor, e que elas possam seguir a Jesus e que possam entender, mesmo que isso custe tudo na sua vida, é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar, é entregar a sua vida para Cristo. Por isso eu oro, Pai, nesse momento, Pai, grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.